Estamos em mais uma nossa escola bíblica, chegando na tua casa, com certeza está se momento de bênção, porque nós vamos enriquecer um pouco o conhecimento da palavra, tá certo? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que abençoe agora cada vida que está se chegando, cada vida que está assistindo, cada família. Nós abençoamos as famílias que estão reunidas nessa noite, Pai, para receber a Tua Palavra. Oramos assim e queremos Te agradecer em nome de Jesus. Amém. Tá pegando bem aqui? Tá tranquilo? Vamos lá. Nós vamos dar continuidade da nossa última aula. E na nossa última aula nós estamos falando, eu vou fazer um desenho só para a gente poder acompanhar. E se porventura você chegou agora, porque essa aula, logo depois que a gente terminar, nós vamos colocar lá no YouTube. E aí, se você perdeu, ou você perdeu alguma parte, você pode assistir o vídeo anterior. Isso vai ajudar a dar uma visão. Mas nós estamos falando na última aula, e que é uma dúvida de todo mundo, e que você pergunta para as pessoas e a maioria delas não sabe responder. Por que milênio? Por que Jesus tem que reinar um ano na Terra? Mas para a gente entrar nesse assunto, de suma importância, nós colocamos dessa seguinte forma: nós não somos donos da verdade, tá certo? Então, existem outras linhas de pensamento com relação à escatologia. Então, a escatologia, na verdade, vai te ajudar no conhecimento da palavra, mas não vai influenciar na sua salvação. Mas existem muitas dúvidas que as pessoas têm. Então, hoje nós vamos falar de duas linhas de pensamento. Então, nós vamos falar, porque nós não podemos puxar para o nosso lado. Eu creio assim. Mas existe uma outra linha de pensamento que também crê de uma outra forma. Então, das linhas de pensamento acerca do milênio, eu separei duas, né? Então, uma eu vou falar bem rapidamente, até porque a aula de hoje não vai focar nisso. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas já estudaram em outras escolas de teologia, ou já estudaram em livros que falam sobre isso. Então, é importante que eu coloque as duas. De repente, você não tem nenhuma. Então, agora, pelo menos agora, você vai ter duas linhas de pensamento. Se você já tinha uma, eu vou trazer uma outra linha de pensamento para que a gente possa entender por que milênio. E você pergunta, por que Cristo tem que reinar 1000 anos? Aí o pessoal ficou olhando, não sei. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Então vamos lá. Voltando a dizer, nós não somos donos da verdade, tá certo? E respeitando as pessoas que pensam diferente. Mas eu vou colocar aqui duas linhas de pensamento. E depois eu vou colocar a linha de pensamento que eu creio, por isso essa linha de pensamento é que vai nos dar base para entender por que do milênio, tá certo? Então vamos lá. A primeira teoria, ou linha de pensamento, é uma linha de teoria do Oswald Chambers, né? Oswald Chambers, ele ensina da seguinte forma, você já deve ter aprendido isso no seminário, né? Eu vou colocar aqui. Deixa eu ver se isso aqui vai nos ajudar. Vai levar muito. Contra a regra. Esse aqui é melhor? Só precisa de um apagador. Isso. Muito bem. Você consegue para mim um giz, um apagador, eu vi ele em algum lugar. Algum lugar ali atrás da camisa. Vamos lá. Então, nós vamos falar desta primeira linha de pensamento de Oswald Chambers. Você já deve ter aprendido em alguma faculdade teológica, ou de repente até na sua escola bíblica, essa teoria de Oswald Chambers. Então, essa teoria de Oswald Chambers, se a gente seguir a linha de raciocínio dele, não vai explicar o milênio, porque não tem como explicar o milênio.
Porque alguns textos eles dão uma pequena atropelada e eles não vão conseguir explicar o milênio. Mas é importante que você saiba da teoria de Oswald Chambers, que é a seguinte. A teoria de Oswald Chambers fala que existem... Vê se dá para aparecer bem aí. Tudo bem? Então vamos lá. A teoria de Oswald Chambers, ele diz o seguinte, ele fala da Terra, então ele vai colocar aqui 1, 2 e 3. Ele vai falar da Terra original, né? Ele vai falar que a Terra original, essa primeira, e ele vai usar como base Gênesis 1:1. Ele vai usar a base Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então ele vai usar esse versículo para provar na sua teoria que a terra foi criada perfeita. Tá? Aí nós vamos para a segunda. Na segunda ele vai dizer que ela é caótica. A segunda terra ele vai dizer que é caótica. Então ele vai dizer o seguinte, ele vai utilizar como base para a terra caótica, ele vai usar Ezequiel. Eu vou colocar bem pequenininho, mas eu falo, de repente você não consegue enxergar em casa. Ezequiel capítulo 28, de 13 a 19. Eu vou falando e de repente você não consegue enxergar aí. Ele vai usar Ezequiel 13 a 19. E ele vai usar também o Salmo 115, 16. Ele vai usar o Salmo 115, 16 também para justificar a terra original, né? Então vamos lá. Salmo 115, versículo 16. E por último, para ele justificar essa terra, porque ela ficou caótica, ele vai utilizar Apocalipse capítulo 12. Ele vai utilizar do versículo 7 a 10. E essa última terra, ele vai usar que ela foi restaurada, né? Após isso. Isso aqui é a teoria de Oswald Chambers, tá? Agora, então ele vai utilizar como base para justificar essa teoria, ele vai utilizar duas palavras em hebraico chamado bara e atsa. Então ele usa a palavra para criar e para fazer. E aí a teoria de Oswald Chambers usa esses textos. Só que esses textos, ele não me ajuda a identificar o milênio. E por que não ajuda a identificar o milênio? Vamos lá. Primeiro, Apocalipse capítulo 12, versículo 7 a 10. Nós estudamos na outra aula. Não tem nada a ver com a terra caótica. Até porque isso aqui, nós já estudamos isso, que é quando a Nova Jerusalém desce. E aí acontece Apocalipse capítulo 12, do 7 a 10. Na teoria de Oswald Chambers, ele vai dizer que a terra ficou caótica por causa disso. Mas está fora de contexto. Ele vai utilizar também Ezequiel capítulo 28, 13 a 19, que vai falar da queda de Lúcifer. Então ele vai, na sua teoria, ele vai dizer que com a queda de Lúcifer a terra ficou caótica e agora ela é restaurada. Então essa é uma das correntes teológicas, né, que fala de Oswald Chambers, tá? Com isso que se aprende em seminário, tem seminário sério, né, que ensina dessa forma. Só que utilizando esses textos e essa teoria, não tem como mostrar o que é do milênio. Então agora nós vamos mostrar a segunda visão. Então essa é a teoria de Oswald Chambers, tá certo? Oswald Chambers é um escritor, ele tem outros livros
super importante, tá? Então vamos lá. Talvez você nunca tenha ouvido falar disso, mas é importante colocar, até porque nós não somos o dono da verdade, então a gente tem que colocar os dois pontos, né? E aí, se você crê dessa forma, é um direito que você tem. Agora nós vamos mostrar uma outra visão, e com essa outra visão nós conseguimos falar sobre o milênio. Por que do milênio? Com essa de Oswald Chambers a gente não consegue, tá certo? Então vamos lá. A segunda é segundo a visão do Seminário Osana Internacional. Seminário Osana Internacional. Essa é a visão das pessoas que estudam esse seminário, que aprenderam com os grandes mestres, são pessoas fantásticas do Seminário Osana Internacional. Então, qual é a visão do Seminário Osana Internacional? Vamos lá. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, se você tem a sua Bíblia aberta, está escrito assim: e a terra era sem forma, mas na verdade era terra informe, tá? Depois você vai ver em Gênesis capítulo 1, dizendo assim: e o Espírito se movia sobre a face das águas. Guarde isso. Terra informe, e o Espírito movia sobre a face das águas. Olha no capítulo 6, Gênesis capítulo 6, está dizendo assim: ele fez uma expansão no meio das águas e chamou o firmamento. E aí, no complemento do versículo 6, ele vai dizer assim: água abaixo da expansão e água acima da expansão. Quando a gente lê isso muito rápido, a gente pensa assim: como? Como tem água em cima e água embaixo? Baseado em quê? Então vamos lá. Aí agora eu vou mostrar aqui uma outra coisinha, né? Já vou apagar aqui porque a luz é pequenininha, então a gente tem que aproveitar o espaço. Então vamos lá. Acontece que tudo, esse pontinho que eu estou colocando aqui é água, tá? Só para você não conseguir enxergar, é porque na aula de desenho eu faltei. Tudo água, tudo água. E a terra era um pontinhozinho que ficava ali no meio da água. Era um embriãozinho. É mais ou menos como se fosse a gestação de uma mulher. Então, em volta dos líquidos amnióticos, é isso? Me ajuda aí. Está lá o embriãozinho. Esse embriãozinho, ele é em forma, ou seja, não tem forma. Qual é a forma de um embrião? Não sei, é muito pequenininho. Eu imagino que parece aquele peixinho, como é o nome daquele peixinho? Girino, né? Girino? Isso. Também que tem os universitários aqui. Eu imagino que parecesse um girino. Sim. Então, quem vê um embrião, dá para entender que aquilo vai virar gente? Não. Porque depois de muito tempo de gestação, é que aquele pequeno girininhozinho que eu falo, né, vai se tornar uma pessoa. Aí o coração vai bater, aí a forma. Então, olha só, para você poder entender. Então está aqui a terra em forma, certo? E aí o que aconteceu? Em Gênesis que o Espírito pairava sobre a face das águas. Então é como se o Espírito estivesse aqui. Aí o que Deus fez? Deus fez o seguinte: existe o Éden original. Então é importante eu colocar dessa forma para que você entenda. Tudo que Deus criou na terra é uma réplica do que ele tem lá. Então, Deus criou o Éden aqui na terra e ele criou e tem um Éden original, que é lá onde ele habita, certo? Vamos lá. Então, lá no Éden original, porque até aqui não foi formado o Éden ainda. Lá no Éden original, então tem lá o monte, que é o Monte Sião,
tá? Monte Sião. Aqui embaixo tem umas congregações, tem umas coisas assim interessantes. E aqui em cima está a habitação de Deus, a plataforma onde ele habita, né? Que obviamente depois vai se transformar na Nova Jerusalém que vai descer. Isso aí é outra história, segura aí. Então tá assim. Tenha calma, tenha paciência, a gente chega lá. Então, se você não entender isso, a gente não vai conseguir entender essa questão. Então o que Deus fez? Está aqui o embriãozinho, certo? Aí o que ele fez? Ele criou uma expansão. Como se cria uma expansão? Ele fez assim, ó. Vamos lá. Então ele criou uma expansão. Está aqui a terra em forma, né? Que é o embriãozinho. Então ele criou uma expansão. Agora note que ainda dos lados ainda tem água. A terra está aqui. Então, quando ele criou essa expansão, ele chamou de firmamento. Está lá em Gênesis. Então, tem água embaixo e água em cima. Isso aqui é a expansão. Então, todo o universo que a gente conhece, que a gente acha, nossa, é imenso, é infinito. O homem diz assim, é infinito para você, é infinito para mim. Para Deus, não. Vocês não em casa devem estar virando com uma cara estranha, mas segura aí. Então esse aqui é todo o espaço. Então ele colocou a Terra aqui e começou a trabalhar na Terra, certo? Aqui tem os outros planetas, estrelas, está tudo aqui que a gente conhece, está nessa expansão, certo? E aqui para cima, como a lousa é pequena, eu vou tirar aqui o Monte Sião. E agora você sabe que o Monte Sião está lá em cima, né? Aí, aqui, nesta faixa, acima de tudo, ele criou um lugar chamado Bazã. Aqui é Bazã, certo? Que uma outra aula a gente pode até explicar sobre isso, que é quando os anjos caíram, foram expulsos, eles podiam ficar aqui, eles não podiam vir para cá. Enquanto eles ficavam aqui, eles eram anjos caídos. Quando eles desobedeceram e vieram para cá, se tornaram demônios, tá? Então eles podiam ficar aqui, que era a prisão domiciliar deles, até que o julgamento final viesse sobre eles. Então eles podiam ficar aqui. Então vamos lá. Então essa é a criação, certo? Água para tudo quanto é lado. Tanto é que no dilúvio, o que o Senhor fez? Deixou vir água daqui, um pouquinho daqui, e fez o dilúvio. Onde tinha tanta água, né? Então, isso aqui é a criação. Agora, só o texto de Gênesis não vai dar muita base. Você deve dizer assim, mas isso aí não está muito confiável. Vamos pegar outra base. Então vai lá, 1 Pedro capítulo 3. Quem está escrevendo aí embaixo para ajudar os alunos, coloca aí, 1 Pedro 3. E eu também vou para 1 Pedro 3. 1 Pedro 3. Eu já digo o versículo para tu. De trás para frente é melhor, né? Não é mais rápido. Vamos lá. 1 Pedro 3. Eu vou ler o versículo, que aí fica fácil. Só um instantinho. Perdão, não é 1 Pedro, escreve aí embaixo. Erro técnico, 2 Pedro. Só um pouquinho mais para frente. 2 Pedro. 2 Pedro, no capítulo
5. Não, 3:5. 3:5. Isso. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5. Você fala assim que é para o rapaz que está digitando, ele digita errado, né? Vamos lá. Diz assim: eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, desde a antiguidade, existiram os céus. Os céus. Aí tem uma vírgulazinha aí. E a terra, que foi tirada da água. E no meio da água subsiste. Certo? Aí o versículo 6 dá para completar. É pelas quais coisas apareceu o mundo de então, coberto com águas do dilúvio. Aí o versículo 7 ele vai definir uma outra coisa, mas o que a gente quer tirar desse versículo é exatamente isso. Certo? Então Pedro, numa revelação que ele teve do Senhor, ele fala aquilo que está em Gênesis 1:6. A terra tirada do meio da água, e no meio da água ainda subsiste, tá certo? Então até aqui a gente vai caminhando. Vamos lá. Você deve estar perguntando, mas o que isso tem a ver com o milênio? Segura. Se a gente não explicar isso, não dá para entender. Vamos lá. Então você já entendeu que a terra, de acordo com Gênesis capítulo 1, do 1 ao 6, juntamente com 2 Pedro 3, fala exatamente dessa criação, certo? Então, essa é a expansão que o Senhor criou. Então, quando Deus disse, haja, começou a contar o tempo da terra. Agora, a terra é muito maior, né? Esse embriãozinho aqui, todas essas coisas, quando Deus começou a formar, tem muito mais tempo. Mas quando, a partir do momento que Deus disse, haja, então começou a contar. Então, do haja até o presente momento, a Terra aqui ela tem aproximadamente 6.000 anos. Guarde isso. A partir do haja, essa terra tem 6.000 anos. Agora segura aí. Segura aí que agora a gente vai para Levíticos, capítulo 25, versículo 3 e 4. Observe que nós vamos falar do milênio. Mas para falar do milênio a gente tem que entender algumas coisas, senão não vai fazer sentido. Levíticos, capítulo 25. Vamos lá. Vou ler o texto para vocês. Toda a escatologia, toda a escatologia, ela está baseada em Levítico, ok? Então vamos lá, Levítico capítulo 25, versículo 3. 6 anos semeará a tua terra, e 6 anos porá a tua vinha, e colherá a sua novidade. Versículo 4. Porém, ao 7º ano, haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semeará no teu campo, nem podará a sua vinha. No versículo 5, no finalzinho, diz que será descanso para a terra. Vamos lá. Fica tranquilo, depois a gente junta tudo e bate no liquidificador e você vai entender. Vamos lá. Levítico capítulo 25, versículo 3 e 4 diz: 6 anos semeará a sua terra. Guarde isso, 6 anos. Depois ele vai falar: no 7º ano haverá o sábado. Então tá, de repente você nunca estudou o Velho Testamento, não tem uma noção de lei judaica, então vamos lá.
De 7 em 7 anos, um deles é sabático, tá? De 7 em 7 anos, um deles é sabático. Quando chega, vai contando, 7, 7, 7, 7, 7. Quando chega no 49, quando chega no 50, o 50 é chamado jubileu, tá? Então, o que acontece no jubileu? Deus projetou para os judeus, os hebreus, não ficarem devendo nada para ninguém. Então, se alguém vendesse uma propriedade para alguém, ele, quando chegasse no ano do jubileu, ele podia rever a sua propriedade. Isso quer dizer que não haveria gente pobre, porque o cara precisou vender a terra e vendeu. E aí não tinha como comprar a terra de volta. Quando dava 50 anos depois que ele vendeu, os membros da sua família podiam pegar a terra de volta. Isso quer dizer que não tinha ninguém pobre. Já imaginou se isso acontecesse no Brasil? Nós não teríamos tanta gente sem terra. E muita gente com muita terra, né? Pode ver que tem gente que vendeu a terra, veio aqui para São Paulo, e o sujeito comprou a terra e ele tem terra de todo mundo e não vende, é dele. Por isso que a terra não é de ninguém, a terra é do Senhor. Então, se você tem o direito de propriedade, quando chega no ano do jubileu, você pega de volta. E se você tiver uma dívida com alguém, chega no ano do jubileu, encerrou, caducou. Maravilha, né? Então vamos lá. Então o ano do jubileu é o ano da liberdade, é o ano onde não vai haver pobreza, onde vai haver prosperidade e onde vai haver a devolução da propriedade. Tá? Então vamos lá. Daqui a pouco a gente começa a colocar os pingos e a gente vai chegar no milênio, fica tranquilo. Jeremias 25, 12. Jeremias 25, 12. O povo vai para o cativeiro e ele fica lá 70 anos no cativeiro. Fica tranquilo, nós vamos juntar tudo, você vai entender. Não perca o fio da meada. Segundo Crônicas 3, 36, 21. Então você pode colocar Jeremias 25, 12. Você pode juntar com segundo Crônicas 36, 21. Que vai falar que o povo de Israel ia para o cativeiro e ia ficar 50 anos. Por que ficar 70 anos? Eu estou com 50 na cabeça. É o jubileu. Por que ficar 70 anos preso? Porque haviam passado do rei Zedequias até o ano do rei Zedequias, tinham se passado 490 anos sem o povo respeitar o ano sabático. Certo? Se você fizer a conta, vai dar 70 anos. Porque às vezes as pessoas perguntam: por que ficou 70 anos no cativeiro? Quando eles foram para o cativeiro, eu já sabia que ia ficar 70 anos. Por causa disso. Porque até o rei Zedequias, eles tinham passado 490 anos sem cumprir o ano sabático, ou seja, deixar a terra descansar. E aí eles vão para o cativeiro, ficam 70 anos lá na Babilônia para a terra descansar. Certo? Agora a gente vai começar a juntar os textos. Então vamos lá. Se a terra tem 6.000 anos, agora vai começar a ficar interessante. Eu vou apagar aqui. Vamos lá. Se a terra tem 6.000 anos, 60, 600, 6.000. Certo? A terra tem 6.000 anos. E vem Jesus e ele vai fazer o quê? Vai reinar quanto tempo? 1.000 anos, certo? 1.000 anos. 1.000 anos. A soma disso é o quê? 7.000. 7.000, vamos lá.
do ano do milênio vai dar 7 anos. Então quer dizer que de 7 anos, se você fizer a conta, vai dar 1000 anos, né? Então o que acontece? Jesus, isso aqui é a Terra. Esse aqui é o reino milenar de Cristo. Somando tudo vai dar 7.000. Então o que Jesus fez? Ele, na verdade, deixa eu pegar minha folhinha aqui, que é para vocês não. Vamos lá. Aqui vai ficar bem claro para entender. Jesus então pega de 7 anos, se você fizer a conta, vai dar quantos anos sabáticos? 1000. Então Jesus paga antes o ano sabático. Por que Jesus paga o ano sabático primeiro? Porque para ele isso aqui é primícia. Lembra quando eles entraram em Jericó? Tinha as primícias. Então as primícias. E olha que interessante. Jesus não pode reinar na terra se ele não respeitar o ano sabático. Você entendeu? Então o que acontece? Ele paga antecipado. Não teria necessidade de Jesus vir reinar 1000 anos. Mas olha só. Mas quando ele vem reinar, vai dar 7.000. E se você fizer a conta de 7.000, é 1000 anos são o sabático. E o que Jesus faz? Ele faz da seguinte forma. Ele sabe que o reino dele tem que ter prosperidade. Então, no reino milenar de Cristo, não vai haver pobreza. Lembra do jubileu? Do jubileu, que quando chega no ano 50, do jubileu, que é um tipo de milênio, o povo tem que devolver as propriedades. Então, no reino de Cristo, não vai haver pobreza, não vai haver, os animais vão se voltar ao Éden. Para ficar mais claro para você, aqui no reino milenar volta ao Éden. Por isso o reino milenar, por isso que Jesus precisa cumprir o reino milenar, porque ele sabe que essa é a regra da prosperidade. E a terra durante todo esse tempo ela não teve o ano sabático. Então, somando tudo, dá 7.000. E ele vai pagar o ano sabático, que é o milenar, ele vai pagar antecipado. Então, quando Jesus termina o seu reinado milenar, já deu 7.000. Então, ele já ofereceu para Deus as primícias, que é o 1000 anos. Por isso que Jesus vai reinar 1000 anos. E nesse 1000 anos é que vai voltar o Éden. Quando Isaías fala que o leão vai caminhar junto com o cordeiro. Quando ele disse que uma criança vai colocar as mãos num buraco onde tiver uma áspide, uma cobra, e ela não vai picar. Então ele está dizendo que os animais ferozes vão deixar de ser ferozes por causa do reino milenar de Cristo. Agora, na teoria de Oswald Schammer, a gente não consegue entender isso. Mas com essa passagem de Gênesis, capítulo 1, né, até o 6, juntamente com Pedro, né, capítulo 3, fala sobre aquela criação da terra dentro da água, tá certo? Então nós entendemos que os 6.000 anos da terra, com mais 1000 anos do reino milenar de Cristo, somando tudo, dá 7.000 anos. E aí, os 7.000 anos, se você fizer a conta, aí você vai perceber que dos 7.000 anos, 1000 é o ano sabático. Por isso que nesse reino de Cristo, o Éden volta para a terra. Ok? Nós vamos parar por aqui. Eu espero que você tenha entendido, né? Na próxima aula a gente vai pegar uma outra parte. Mas se a gente não explicar essa questão do ano sabático e da criação da terra, nós não conseguimos entender por que 1000 anos. Tá certo?
Se houver alguma dúvida, você pode deixar aí embaixo, né? E na medida do possível, nós vamos estar respondendo as perguntas de vocês, ok? Então, agora você consegue entender por que 1000 anos, ok? Se vocês não fizeram nenhuma perguntas aí, é porque eu sei que ou entenderam bem ou ainda está mastigando. Não tem problema, você pode assistir novamente e anotar, tá certo? Porque eu tenho certeza que já surgiu na sua cabeça, por que 1000 anos? Aí alguns pensam assim, igual o Testemunho de Jeová que fala isso. Tá, mas você não tem base bíblica para contestar o Testemunho de Jeová. Por que 1000 anos? Aí quando o Testemunho de Jeová vem falar para você que o cordeiro vai pastar junto com o leão, você diz, que coisa doida é essa? É o Éden de novo na terra, nesse período do 1000 anos. Tá certo? E nós vamos parar por aqui. E na próxima semana nós pegamos mais um ponto, né? Eu espero que você tenha compreendido acerca do porquê do milênio. Ok? Tem alguma pergunta rápida aí? Ou a gente responde depois? 5 minutos. Ok, então a gente vai dar alguns minutinhos para você raciocinar e entender aí essa questão do reino milenar. O Elton está perguntando, esse mil seria as primícias de Cristo? Sim. Esse 1000 anos simboliza as primícias, né? Porque se ele vai reinar, ele tem que primeiro, ele não pode reinar na terra sem primeiro oferecer as primícias, né? E esse aqui é o ano sabático. Então, na verdade, Jesus paga primeiro o ano sabático, então ele paga primeiro 1000 anos. E quando ele paga esse 1000 anos? No reino milenar. Vou explicar de novo, pode ser que alguém em casa não entendeu. A terra tem 6.000 anos, certo? Mais 1000 anos de Cristo vai dar 7.000. Então, Cristo não vai reinar aqui depois dos 7.000, porque ele quer pagar primeiro. Então, quando Jesus termina o 1000 anos, já deu 7.000. Então, ele já pagou antecipado o reino milenar, que é o ano sabático. Aí depois é que vem aquelas outras coisas que a gente vai falar ainda numa próxima. Tem que ser ponto por ponto para a gente poder entender, tá bom? Então hoje, a ideia da aula hoje é explicar para você porquê do milênio, tá certo? Mas para explicar do porquê do milênio, nós precisamos entender Levítico capítulo 25 e também entender a criação da terra, senão a gente não chega nos 6.000. Tá certo? Mais 2 minutos a gente vai encerrar. E como é importante, né? Fazer os links dos versículos. Se a gente não fizer os links do versículo, quando nós estamos lendo 2 Crônicas 36, a gente pensa, como eles já sabiam quantos anos iam ficar na Babilônia como cativo? Eles sabiam que era 70 anos. Por que 70 anos? Porque eles fizeram a conta de Zedequias, até Zedequias deu 490, sem nenhum descanso da terra. E aí o Senhor cobrou tudo de uma vez, 70 anos. Agora note bem, Deus cobrou tudo de uma vez. Então o povo foi para a Babilônia e ficou 70 anos, de uma vez. Aqui, Jesus pagou tudo de uma vez. Então esses 1000 anos é o reinado de Cristo, né? E o reinado dele vai ser de prosperidade. Porque se a gente for ler Levítico, você vai ver que no 7º ano é prosperidade. Levítico capítulo 25. De 6 anos você faz isso. No 7º ano é o sabático, é o ano de prosperidade,
é o ano de liberdade, é o ano disso. Não, o que Jesus fez? Fez adiantado. Então ele aproveitou o ano sabático, pagando tudo, e também ofereceu como primícias. Por isso que o reino dele não vai ter. Agora você consegue entender por que Jesus curava? Jesus curava os leprosos, curava os cegos, para dizer assim: no meu reino não vai haver isso. Então as pessoas eram curadas e Jesus dizia assim: estou dando uma amostra. Porque quando no meu reino, quando eu estabelecer o meu reino de fato aqui, não vai mais haver isso. E aí o que acontece? Vai se cumprir aqui. Ok? Nós não temos mais tempo, não é isso? Então nós vamos encerrar. E se você perdeu alguma explicação, você pode acessar aí no Facebook, vai ficar durante algum tempo esta aula lá, e depois nós vamos fazer uma compilagem dela e a gente vai colocar lá no YouTube, né? Tá bom? Você pode acessar todas as aulas, nós temos lá, essa me parece que vai ser a 4ª aula que a gente está colocando no YouTube. É muito fácil, entra no YouTube, Comunidade Transformação Bíblica, entra lá no YouTube, faz a inscrição, aciona o sininho, que toda vez que a gente colocar um vídeo novo, aparece para você lá, tá bom?